Finalmente chegamos na nossa aula relativa ao projeto do módulo de número 5 aqui do Me Ensina E. Nosso projeto, como eu já tinha falado para vocês, é a criação de um lyric video. Mas calma aí, que daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como que vai funcionar esse projetinho, vai ser tranquilo. Eu só queria antes falar para vocês um pouco sobre um projeto de lyric video que a gente executou recentemente aqui na BWMV. No caso, eu vou deixar aí embaixo o vídeo do lyric video para vocês assistirem, ok? Se vocês quiserem assistirem agora ou se vocês quiserem assistir depois que eu explicar para vocês como que foi a criação desse projeto, aí fica a critério de vocês, tá ok? Mas inclusive eu tô aqui com o After Effects aberto com o projeto dessa música. Olha só, essa daqui é a composição da música completa, né? Com todas cada verso que a gente tinha que colocar, cada animação, as composições para cada um deles. Estão todos aqui, ó, foram 87 camadas aqui só na música completa, sem contar cada composição que a gente tem aqui com as animações, né, que a gente criou para letra e tudo mais. No caso, como vocês podem imaginar, um pouco complexo, esse trabalho todo aqui levou cerca de, acho que 30, 40 dias para a gente fazer desde a concepção das artes, ilustrações até finalizar a animação, ok? E aí, como que isso funcionou? Basicamente, tudo começou com um briefing, né? A gente procurou conhecer um pouco mais sobre a banda que veio entrar em contato com a gente. É uma banda de samba rock chamada de banda Zambazin. E a música se chama Maria Joana, como vocês puderam ver no vídeo aí embaixo. E as guidelines para essa música eram as seguintes. A música é uma música leve, um samba rock tranquilo, em tom de brincadeira, né? Toda a letra aqui, o pessoal da banda falou que era bem num tom de brincadeira, não era nada sério, nada de homenagem ou coisa do tipo. Era para ser uma coisa bem de brincadeira mesmo. E eles queriam um tom bastante feminino aqui no vídeo também, porque afinal de contas a gente está falando de uma mulher, né? A Maria Joana. Então a gente precisava levar tudo isso em consideração na hora de pensar no conceito do vídeo. Esse foi um ponto, né? A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre o que fala a música, sobre o que a banda toca, né? O que eles costumam falar. Essa daqui é uma música autoral, então a gente tem que entender exatamente antes de sair fazendo um conceito, uma animação, entendeu? E aí, depois da gente discutir esses guidelines, qual o caminho que eles queriam seguir, eles passaram pra gente uma referência. A referência é essa música aqui, ó. Lyric video da música do Kygo, chamada Stay. Acredito que vocês já devem ter visto, olha só, esses florais, o pessoal da banda gostou bastante, né? A forma como as letras são pintadas aqui e tal, os florais surgindo, esses objetos saindo aqui da tela e tal. Então, a gente já tinha um ponto de partida, né? Tínhamos aqui essa referência, os caras gostaram dos florais, esse estilo de animação. Tínhamos também o conceito da própria música em si, né? A gente entendeu do que se tratava a música para poder fazer um conceito sobre ela. E a partir disso, a gente partiu para o desenvolvimento do conceito do vídeo. Essas até aqui foram as informações que eles passaram para a gente sobre o que eles queriam no material deles. Outra coisa também que fez bastante diferença, mais uma informação que eles passaram para a gente, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, foi uma ilustração. Essa música faz parte de um projeto chamado de Projeto Paredes Sonoras, aqui da banda Zambazin. Esse projeto Paredes Sonoras pedia que um grafiteiro desenhasse, ouvisse a música primeiro, né? E depois fizesse uma ilustração sobre o que ele achou da música, né? Tentasse representar em forma de imagem a música que os caras compuseram. E aí, essa daqui era a imagem que a banda mandou pra gente. Essa daqui é a imagem que o grafiteiro ilustrou. Eles falaram, ó, se baseia nisso aqui para desenvolver a arte, porque essa daqui é a representação da música de forma visual. Então o que a gente fez? Observamos aqui as texturas, observamos o traço. Como não tem cor, a gente teve que partir para o desenvolvimento de cores, mas isso daqui a pouco eu falo. Mas basicamente é isso. Observamos essas texturas, as folhas aqui, todos esses desenhos que a gente tem e tal, e partimos para o desenvolvimento do nosso conceito. E aí, para chegar nesse resultado final que a gente chegou, a primeira coisa que a gente fez foi pensar nas cores para o nosso material. Partimos do pressuposto que essa música tem um reggae aqui no final. Você que já ouviu a música
deve ter percebido isso. E aí a gente pensou, pô, de repente a gente pode usar as cores do reggae aqui nesse vídeo que pode ficar legal. Só que aí o pessoal da banda falou, não, a gente não quer essa referência ao reggae nas cores, tá? A gente precisa que vocês pensem em outras coisas, em outras cores, no caso, né, para esse material. Então o que a gente fez? Sem perder essa referência, que ficou um pouco ambíguo assim, né? Eles falaram que não era pra gente usar inicialmente, e depois voltaram atrás, falaram que de repente dava pra usar, mas de outra forma. Então, levando tudo isso em consideração, nós chegamos em duas paletas de cores. No caso, primeiramente, essa daqui e essa outra aqui. E aí nós usamos essas duas paletas de cores no decorrer de todo o nosso material, tá? Porque foi muito mais fácil pra gente ter essas cores definidas para depois criar as ilustrações, né? Muito mais simples, muito mais tranquilo você já ter essas cores definidas. E aí partimos para a criação das ilustrações em si. O pessoal tinha mandado outra referência pra gente também depois, quando a gente estava discutindo as ilustrações, que foi uma referência de um material nosso mesmo. No caso, esse vídeo aqui, ó, que é o vídeo do Drops que a gente publicou lá no Brainstorm Tutoriais há um tempo atrás, onde a gente fala sobre LUT, né? Uma colagem aqui com uma animação em baixo FPS e tal. Eles gostaram bastante dessa estética e pensaram, pô, poderia ser legal vocês usarem isso aí no vídeo também. E aí a gente topou e começamos as ilustrações. No caso, o Bruno, meu ilustrador aqui, realizou essas ilustrações todas no Adobe Illustrator, né? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês os projetinhos ali. E depois eu fui jogando aqui pro After Effects e animando cada um deles. E aí, como que eu fiz essa animação aqui dentro do After? Primeiro, você tem que pensar nas ilustrações e no conceito que as ilustrações estão passando. Então, por exemplo, a gente tem essa primeira ilustração aqui, que é apenas o texto entrando e tal, só que ela tinha essas marquinhas ali que dava pra gente criar uma animação do texto entrando da direita pra esquerda. Tem os florais que dava pra gente fazer aparecendo e sumindo, né, da mesma forma como na referência que eles mandaram pra gente. E aí, o legal é que conforme você vai animando, você vai pensando em algumas sacadinhas. Por exemplo, aqui na letra fala, os olhos vermelhos não são de chorar. E aí eu pensei, pô, imagina, aqui no chorar o legal seria se escorresse um líquido como se fosse lágrimas, né? E aí foi o que eu fiz, apliquei essas lagrimazinhas aqui, ó, caindo do chorar. Então eu fui tentando levar em consideração esses gatilhos para ir desenvolvendo as animações, tá? E aí vocês podem ver isso no decorrer de todo o vídeo e tal. Ó, meu peito incha, a palavra incha subindo, sobe pra cabeça, aqui tá o movimento de câmera de baixo pra cima. Aqui na frente tem o apertou, né, quer ver? Ó, a menina Maria apertou, aí o texto ali atrás ele fica mais apertado, olha lá que legal. Então você levar em consideração todas essas sacadinhas faz toda a diferença aí no seu material e você consegue chegar num resultado muito melhor, com muito mais sentido, né, com muito mais coesão no fim do seu projeto, beleza? Bom, e aí esse material, como eu tinha falado para vocês, o Bruno criou no Illustrator. Deixa eu abrir aqui a pasta para vocês verem. Aqui, olha só. Ele criou uma tela para praticamente cada verso. Em alguns versos que precisavam de mais telas, foram mais telas, é claro. Sempre nomeadas numericamente, para a gente saber quando que cada tela deveria entrar, né? E aí eu fui animando nessa sequência também, ok? Fui importando material e animando tela por tela, para depois chegar naquele resultado final que vocês viram aí embaixo, beleza? Quanto às ilustrações dele, vocês já tiveram um exemplo ali, eu deixei para vocês baixarem, inclusive, quando a gente estava falando de importação de material do Illustrator, vocês podem dar uma olhadinha ali no traço, na forma como foi construído e tal, para quem sabe, caso vocês tenham interesse em aprender Adobe Illustrator, e de repente seja um começo legal aí para vocês darem uma explorada, beleza? Bom, esse aqui foi o projeto que a gente desenvolveu, o projeto de Lyric Video mais recente que a gente criou aqui na BWMV, e o resultado foi esse. A gente ficou bastante satisfeito, a banda curtiu pra caramba e estamos aí com esse projeto finalizado. Mas agora é hora de vocês criarem o projeto de vocês. Aí embaixo tem as orientações para vocês seguirem na criação do lyric de vocês.
Eu vou pegar bem leve com vocês nesse projeto aqui, tá? Vou fazer um tema livre. No caso, eu vou pedir para vocês escolherem o refrão da música que você mais gosta, né? Sei lá, pode ser qualquer música, não importa se é protegida por direitos autorais ou não, qualquer música mesmo que você mais goste. Pega o refrãozinho dela, tipo 20 segundos, e aí você vai tentar seguir mais ou menos essa mesma linha que a gente seguiu para criar esse lyric video, né? Então pensar no feeling que a música passa, se é uma música alegre, vai precisar de cores mais alegres, se é uma música mais tristes, cores mais escuras, de repente, animações mais lentas, coisas desse tipo. Depois você pode procurar referências também, ok? É interessante vocês assistirem outros lyric videos, eu vou deixar um vídeo que a gente fez lá no Brainstorm também, falando sobre bons lyric videos para se inspirar. De repente você consegue tirar uma referência de lá. Escolher as cores também com base em tudo isso que eu já falei. E aí você pode criar direto do After Effects ou no Adobe Illustrator se você tiver domínio. E aí você pode pensar, nossa Matheus, mas eu não vou conseguir chegar num resultado assim como você criou aí na produtora e tal. Bom, você tem todas as técnicas, né? Esse módulo aqui foi praticamente inteiro sobre como criar objetos, como criar textos. E agora eu tô te desafiando a colocar tudo isso que você aprendeu em prática, tá ok? Porque senão não tem graça, né? Você só vê ali, beleza, você criou os shapes, usou a canetinha ali e tal, mas eu não consigo criar nada. Então, o ideal desse projeto aqui é vocês correrem atrás e terem ideias, ok? Esses projetos todos aqui são para fazer vocês terem ideias. Se eu ficar fazendo aqui um tutorial gigante, não vai ter o sentido que eu espero que esse curso tenha para você, que é, como eu tenho falado aí no decorrer das outras aulas, gerar curiosidade e gerar interesse em continuar sempre aprendendo o After Effects, beleza? Então, se você tiver qualquer dúvida com relação ao desenvolvimento do projeto, você me avisa, tá? Manda um e-mail lá no aftereffects@brainstormcurso.com.br ou pode usar os comentários aí embaixo também que eu vou te respondendo, tá ok?